Agora, isso aconteça. quando a gente imagina aí uma carreira, né? Eu queria te perguntar o seguinte: é necessário também a gente aprender a fazer a gestão do tempo? Isso faz parte também da minha carreira? Ah, sem dúvida. Eu acho, e isso é importantíssimo, a gestão do tempo tem muito a ver com o teu momento de vida atual, porque cada um tem uma prioridade de vida. Então, se você pegar um estagiário, a prioridade de vida dele naquele momento é estudar. Então, ele faz cursos aos sábados, ele faz faculdade todos os dias à noite. Você pega uma pessoa que tem filhos pequenos, ela divide o tempo dela de uma outra forma, porque a prioridade dela naquele momento é família. Então, ela não vai fazer cursos que tirem ela de casa todos os dias à noite, assim por diante. Alguém que tem 30 anos de carreira tem uma outra expectativa de vida, então vai dividir o tempo de outra forma. Então, eu acho que a gente tem que ter uma consciência muito grande de qual a tua prioridade de vida naquele momento para fazer concessões. Né? Aonde que eu posso abrir mão, onde que não, onde que eu invisto, que horas que eu invisto, quando que eu faço um curso, por que que eu deixo de fazer um sonho de uma viagem para pagar uma pós-graduação neste momento, ou por que não neste, num outro momento. Então, eu acho que administrar o tempo hoje é importantíssimo. Agora, essa gestão do tempo do dia a dia é que faz com que algumas pessoas não tenham tempo para nada. É engraçado, né? A gente não ouve muito isso. Eu não tenho tempo para nada, eu não consigo fazer nada. Então, eu Por quê? faço... Onde é que o tempo se esvai que a pessoa não tem tempo para É nada? verdade. Na verdade, acho que as pessoas têm uma ideia antiga, né, da administração do tempo, achando que administrar o tempo é conseguir fazer tudo. E a triste realidade é que a gente nunca mais vai conseguir fazer tudo. Né? Todo mundo acumula papéis, trabalhamos mais horas. Então, administrar o tempo hoje é fazer aquilo que é importante para você. O que acontece? As pessoas correm tanto que caem no automático e, na verdade, elas não param para pensar o que é realmente importante. E vão fazendo o que dá tempo, né? O que parece mais fácil. Então, chega aquele fim de ano, 25 de dezembro, a gente vai fazer o levantamento do ano, olha para trás e pensa, nossa, o ano voou e eu queria ter feito tantas coisas, eu queria ter falado com as pessoas, eu queria ter encontrado mais e não fiz. E não fiz por quê? Provavelmente porque eu não parei para pensar e não parei para priorizar aquilo. Né? Eu costumo perguntar nos meus treinamentos, quando eu falo de administração do tempo, eu pergunto para todo mundo se as pessoas têm tempo de ler um livro. E algumas levantam a mão, outras não. E eu digo para elas que tempo para ler um livro, todo mundo tem. Eu não perguntei quem lê, perguntei quem tem tempo. Todos nós temos 24 horas para ler um livro. Agora, priorizar ler o livro ou não, cabe a cada um. Então, o que eu acho que acaba acontecendo com as pessoas é, elas priorizam errado, ou caem no automático, não percebem o que é importante. Quando elas se dão conta, passou um tempão e elas não fizeram aquilo que realmente gostariam. Agora, Vivian, eu não tenho também as pessoas que, vamos dizer assim, perdem muito tempo com algumas coisas, pegam um telefone às vezes, né? É até um assunto, vamos dizer, profissional, que poderia ser uma coisa mais curta. Ou aquela pessoa que a gente chama de tranqueira de rio, você conhece ou não? Você sai com ela vai parando, você chega lá, a gente chama aqui, lá no interior, chama tranqueira de rio. Lá em Promissão, no interior, é tranqueira de rio. Eu acho que o que interfere muito aí é a inteligência emocional. É a pessoa saber controlar um pouquinho aquilo que ela sente em função do resultado que ela precisa ter. Então, eu acho que às vezes as pessoas ficam irritadas com coisas que são pequenas, que se você olhar, né, de uma forma mais abrangente, aquilo perto de outras coisas é tão pouco importante, elas não conseguem controlar a raiva, a ansiedade e acabam pondo muita energia em coisas que trazem pouco resultado, que em termos de carreira não faz muito Agora, sentido. como é que explica que tem algumas pessoas que são aquelas que têm um monte de coisa para fazer e sempre arruma espaço e hora para fazer outra coisa? Então, Eu não sei onde é que se arruma tanto tempo. eu acho interessante que quanto mais a pessoa está ocupada, mais ela faz. Quanto mais livre as pessoas estão, menos elas conseguem ter tempo de fazer. Eu acho que a pessoa que tem muita coisa para fazer, ela se estrutura. Ela planeja para fazer tudo que é importante para ela. A pessoa que está mais livre, ela acha que ela vai ter tempo, então ela vai deixando para depois, né? Ela vai barrigando. E o que acontece? Depois entram imprevistos, como sempre, e aí ela não consegue fazer tudo. Então, em vez de viver em função do tempo, a favor do tempo, ela vive correndo atrás do tempo. Então, ela não consegue fazer tudo, obviamente. Eu sempre digo assim, arquivar 3 papéis é fácil, arquivar 100 é difícil.
porque aí a gente não tem tempo nunca. O que acontece? Ninguém gosta de arquivar, vai deixando para depois. A hora que você se dá conta, aí vem outra coisa, te atropela. Então, essa coisa de empurrar para frente, eu acho que é o que faz as pessoas, às vezes, se apertarem um pouquinho no tempo. Agora, numa gestão dessa de carreira, né, como você foi aqui no Manual de Carreira, um dos tópicos do seu livro, você fala o seguinte, aprendendo a lidar com mudança. Então, a minha pergunta é mais difícil, como é que eu aprendo a lidar com mudança? Porque as mudanças ocorrem independente de eu gostar, de eu não gostar, estão mudando, na verdade. Porque isso não depende da minha... muitas vezes não depende nem da minha ação. Sim, às vezes sim, mas geralmente não. Então eu sou atropelado por ela. Como é que eu vou me acostumar com uma coisa dessa? Olha, eu aprendi uma vez com um consultor uma coisa muito interessante. Para você lidar com a mudança, você tem que aprender a ver a vida diferente, né? Então, acostumem a fazer coisas diferentes. Então, o que aprendi com ele é o seguinte, o dia que você está numa fase onde você precisa ter mais essa flexibilidade, começa o dia indo para o trabalho com um caminho diferente. Faz um caminho que você nunca fez. Porque você vê outras coisas, você vê outras pessoas, você passa outras situações, você já chega no escritório com outra... Você já não chega atrasado no escritório? Eu espero que não, né? Que faça um bom caminho. Mas ou sai antes para ter... Até isso, né? Mude os seus horários, saia antes. Começa a fazer um pouquinho de coisas diferentes para você aprender a não ter uma vida tão estruturada, tão certinha, tão regrada e tal. Então essa é uma forma. A outra coisa é o seguinte, eu acho que de tempos em tempos nós deveríamos tirar mais coisas velhas, né? As pessoas, eu digo que é muito fácil... Como assim? Como assim? Eu digo que é muito fácil aprender coisa nova. Difícil é esquecer as antigas. Então, para você, quando a gente compra uma roupa, deveria se tirar uma do armário. Porque uma hora você não vai ter mais onde guardar, ou né? Ou sapato, por exemplo. Então, não. Isso nós mulheres, isso não tira nenhum, ficam todos lá. Mas o que eu queria dizer é, até para você pôr um conhecimento, você precisa tirar um antigo. Então, quebrar paradigmas, entender que aquela forma que você fazia talvez possa ser melhorada. Eu não sei se ela vai ser melhorada. Ou se está ultrapassada, porque se quebrou o paradigma é um outro. Perfeito. Não é? Perfeito. Então, é isso que eu penso, que as pessoas, aprender o novo elas fazem milhões de cursos. Aí elas voltam para a carreira e querem continuar fazendo como elas faziam antes. Então, eu acho que quando a gente fala de inovação, de mudança, o principal desafio hoje do profissional é se desprender mais. Se desprender mais das coisas que a gente está acostumada, das coisas que a gente fez. Eu achei interessante que eu dei outro dia um curso de criatividade e pedi para as pessoas criarem, né, um trabalho. E no meio do trabalho, as pessoas puseram todo o coração e a alma no que elas estavam fazendo. E no meio do trabalho eu pedi para amassar e jogar tudo fora. E algumas pessoas não só não conseguiram jogar fora, como não conseguiram amassar, porque estava tão bom e elas quiseram guardar ali no cantinho. E aí o que acontece? Eu pedi para fazer um outro. A mesma coisa, mas de uma forma completamente diferente. E aí o que acontece? As pessoas não conseguem fazer tão diferente porque estão presas naquele primeiro. Se você não amassa, não joga fora, não esquece aquela ideia, não se desprende dela, o novo não vem, ele fica muito parecido com aquele antigo. Então é nesse sentido que eu digo, quer dizer, às vezes você faz um trabalho bárbaro, seu chefe olha para você e diz, não gostei, muda. E a pessoa, se ela não souber se desprender daquilo, ela vai fazer muito parecido, e aí não alcança o Isso resultado. é possível a gente aprender? É possível, mas é um longo caminho. É. Eu digo que é que nem um navio. É uma trajetória, não é uma coisa que eu amanhã faço um caminho diferente, chego na empresa, estou diferente, minha vida mudou. Não. É um processo, né? Você vai passar a vida, talvez, aprendendo a lidar com o diferente. Não é, a mudança, ela pode ser... A mudança ela é ocasional ou ela é contínua? Ela é processual? Eu não sei, eu acho que é os dois. Os dois? Eu acho que ela é tudo. Mas a mudança, ela pode ser muito desafiadora, ela pode ser muito boa, mas ela não é fácil. Né? Ela não é confortável. Então, mesmo que eu seja muito desafiada pela mudança, que eu goste da mudança, ela não é confortável para ninguém. Então, eu acho que as pessoas têm que aprender a aceitar esse desconforto e lidar com ele.